Vocês estão vendo minha tela? Estão ouvindo direito? Estamos. Hoje nós vamos falar sobre erros inatos do metabolismo. Vamos falar sobre a definição, patogênese, manifestações clínicas, quais são as principais patologias, o teste do pezinho e a fenilcetonúria. E definindo os erros inatos do metabolismo, eles são erros que o indivíduo já nasce com eles, então é um erro intrínseco. E esses erros, eles são distúrbios de natureza genéticas que geralmente vão corresponder a um defeito enzimático que vai acarretar na interrupção de vias metabólicas. Vão ocasionar, dessa forma, uma falha na síntese, que é o anabolismo, e também uma degradação, que é o catabolismo, armazenando ou até mesmo o transporte dessas moléculas no organismo humano. São mais de 500 distúrbios que são conhecidos. Nós vamos comentar aqui os principais, os que podem cair na prova de vocês. E no Brasil, tem 1.200 novos casos por ano. Então, é válido ressaltar para vocês o padrão de herança, que pode ser autossômica recessiva, que é 60% das patologias, autossômica dominante, que é ali 20%, ligadas ao X, e também heranças mitocondriais. Lembrando, se é relacionada à mitocôndria, então é herança materna, tá? Conversando um pouco sobre a patogênese, eu trouxe essa imagenzinha aqui sobre a fisiopatologia, que fica mais organizada para explicar para vocês. Fisiologicamente, nós temos o metabólito A, uma enzima, um cofator ou uma vitamina vai transformar esse metabólito A em um metabólito B. Só que nos erros inatos, nós vamos ter 3 vias diferentes, que pode ser o acúmulo dessas substâncias A, que elas não vão ser metabolizadas porque eu não tenho as enzimas ou os cofatores que são necessários para transformá-lo em B. Então, eu tenho um acúmulo da substância do metabólito A, uma deficiência do metabólito B, porque eu não vou ter essa enzima que vai transformá-lo. E também, esse metabólito A, ele pode pegar outra via e se transformar em um metabólito anormal, que é tóxico. Um exemplo do aumento do acúmulo de substâncias do metabólito A é a galactoremia, que vai ser relacionada à deficiência da lactolase, que vai ter o acúmulo da galactose 1-fosfato, que vai ser a galactose que nós ingerimos em todos os alimentos que contêm a lactose. Normalmente, essa galactose 1-fosfato, ela vai se transformar em glicose 1-fosfato, que vai ser uma fonte energética. Só que eu não vou ter a galactose urenil transferrase, que é a GALT, que é essa enzima daqui, que vai transformá-la na fonte energética, que seria a glicose 1-fosfato. E o que é que vai acontecer na galactoremia? Vai ter insuficiência hepática, insuficiência renal, convulsões e cataratas. E essa é a única contraindicação do aleitamento materno no neonatal, tá? Então, só citando lá na frente, a gente vai conversar um pouco mais. E outro exemplo sobre o acúmulo dessas substâncias são as doenças lisossomais, que elas, lembrando, as lisossomas vão degradar metabólitos intracelulares. Se eu tenho mutações nesses genes que vão codificar essas enzimas, eu vou ter um acúmulo no substrato dos lisossomas. Então, eu vou ter uma doença de depósito, porque eu tenho acúmulo. Então, eu vou ter uma face infiltrada, eu vou ter atraso no desenvolvimento psicomotor, entre outras coisas que a gente vai conversar lá na frente. Já quando eu tenho uma deficiência do metabólito B, porque eu não tenho essa enzima e não tenho esse cofator que vai transformá-lo, aí eu vou ter distúrbio da glicólise, do metabolismo do glicogênio e também da gliconeogênese. Isso vai interferir na produção ou na utilização da energia pelo fígado, pelo miocárdio, pelos músculos e também pelo cérebro, gerando uma hipoglicemia. E já relacionado ao metabólito C, que vai ser essa síntese do metabólito anormal, que é tóxico. Um exemplo é a tirossemia, que vai ser a deficiência da enzima furamilacetanoacetase, que vai fazer um deslocamento excessivo de tirosina e pode gerar uma cirrose hepática na infância. Essa parte da patogênese.
o que é importante para vocês gravarem? Eu tenho 3 vias. Acúmulo de substâncias não metabolizadas, que são as do metabólito A, deficiência de metabólito essencial, que é o metabólito B, porque eu não vou ter a enzima e não vou ter um cofator ou a vitamina necessária para que ocorra essa transformação normal, que é essa imagem 1. E a outra via é a metabólito C, que eu tenho uma síntese de metabólito anormal e esse metabólito é tóxico. Deu para pegar isso? Gente? Vocês estão me ouvindo? Oi, Elô, deu sim de pegar. Tá. Só para complementar com vocês, elas podem ser classificadas em 2 categorias. A categoria 1, que é relacionada às alterações que vão envolver um único sistema ou apenas um órgão, ou a categoria 2, que vai estar relacionada a um defeito bioquímico que vai acometer a via metabólica comum de diversos órgãos. E a categoria 2, ela é dividida em 3 grupos de acordo com as características fisiopatológicas e também do fenótipo clínico. No grupo 1, eu tenho distúrbios da síntese ou anabolismo das moléculas complexas, que os sintomas eles vão se acentuar com o passar do tempo, como as faces grosseiras, dismorfias, visceromegalias e neurodegeneração. Grupo 2, erros inatos do metabolismo intermediário, que vão culminar em intoxicação aguda ou crônica, que aí vai compreender as aminoacidopatias, os defeitos dos ácidos orgânicos e também do ciclo da ureia e a intolerância a açúcares. E o grupo 3, que vai estar relacionado à deficiência na produção ou na utilização de energia, que vai ser decorrente de alterações na produção e no consumo energético, que aí vai ter como manifestação a hipoglicemia. Colocando aqui, nesse quadrinho, onde é que a gente pode encaixar cada um desses grupos? Grupo 3 seria a deficiência de metabólito essencial, que aí eu vou ter a deficiência na produção e na utilização dessa energia. O grupo 1, que é o distúrbio da síntese ou de catabolismo de moléculas complexas, seria o metabólito A, que eu vou ter esse acúmulo e eu não vou ter a síntese do metabólito B. E o grupo 2, que são relacionados a intoxicações agudas ou crônicas. E lembra que o metabólito C, ele é relacionado ao metabólito anormal, que é tóxico. Agora vamos falar um pouco sobre as manifestações clínicas e o quadro clínico. Em relação ao quadro clínico dos erros inatos, ele vai depender muito do nível de suspeição que eu tenho daquele paciente, já que algumas manifestações clínicas elas vão mimetizar muito infecções, intoxicações, doenças hematológicas e imunológicas. Nem sempre de cara você vai ver um bebê, um paciente, e você vai pensar, ele tem um erro inato no metabolismo, se não foi diagnosticado pelo teste do pezinho. Ele vai vir ali com algumas características clínicas que vão realmente mimetizar essas outras patologias, principalmente infecções e intoxicações. E quais são os principais sintomas e manifestações clínicas que eles vão apresentar? A principal são as neurológicas, que aí vai vir irritabilidade, letargia, pode evoluir para um coma, convulsão, atraso no desenvolvimento, uma neuropatia periférica, uma neuropatia, neuropsiquiatria, ou alguma patologia neuropsiquiátrica. Já a segunda forma mais comum de apresentação clínica são as gastrointestinais, que é o vômito, perda de peso, insuficiência hepática, icterícia colestática, mas também temos outras manifestações clínicas que podem aparecer, como os odores atípicos, que a gente vai conversar também, cardiomiopatias, arritmias cardíacas, dimorfismos, alterações oftalmológicas e dermatológicas, tá? E quando eu vou suspeitar que um paciente tem um erro inato do metabolismo? E isso a gente vai conversar, colhendo a anamnese muito bem, o início dos sintomas, o histórico alimentar, a época que foi feita a introdução dos alimentos, os fatores desencadeantes dos sintomas agudos, se teve febre, se teve infecção, diarreia, se teve um jejum prolongado, se está vomitando, se tem algum alimento suspeito. Além disso, nós vamos também ver se o paciente está utilizando alguma medicação
Ou se tem algum antecedente pessoal, por exemplo, no período neonatal, se ele teve alguma intercorrência, ou se teve internações anteriores, e se na família dele o quadro tem alguma pessoa com quadro semelhante, ou se tem algum caso de morte precoce na família. No exame físico, nós vamos avaliar dados antropométricos e também pesquisar alterações dimórficas, visceromegalias e alguns sinais neurológicos. Em relação à urina, que a gente comentou no slide anterior, nós vamos ter alguns cheiros característicos, alguns odores característicos. Vai estar lá no resuminho para vocês completo. Por exemplo, o excesso da carnitina vai ter um odor da urina característico de peixe. Se eu tenho uma fenilcetonúria, eu vou ter um cheiro característico de urina de rato. Se eu tenho uma leonocinose, aí eu vou ter um cheiro de um odor adocicado, de açúcar queimado, que é o cheiro de xarope de porco. Por que tem essa classificação, tem essas determinações? Porque os odores são bem característicos dessas patologias. E isso vai estar direitinho para vocês no resumo. Quando é que eu vou realmente suspeitar do paciente? Se ele tem um histórico familiar positivo, se tem alguma doença em meninos da família materna, porque lembra que tem patologias relacionadas ao X, se tem mortes anteriores inexplicadas ou súbitas de irmãos, se a mãe teve abortos repetitivos, se tem consanguinidade dos pais, se eu vejo se tem algum atraso no desenvolvimento, vômitos recorrentes, baixo peso ponderal, aqueles odores que a gente conversou, e se tem algumas características dimórficas. E também tem alguns achados laboratoriais que vão levar a gente a pensar em um erro inato do metabolismo. Quais são elas? Uma hipoglicemia, uma cetose, uma cetonúria, um ácido lático. Se eu tenho um distúrbio ácido básico, que é a principal, vai ocorrer principalmente em acidose metabólica, tem que ser o principal achado laboratorial. Tá, eu tenho um paciente que não tem característica nenhuma de ter um distúrbio ácido base, e quando eu peço no laboratório, tem lá uma acidose metabólica, tem lá uma hipoglicemia, tem lá um aumento do ácido lático, tem lá uma cetose, uma cetonúria. Aí sim, eu vou começar a investigar se ele tem um erro inato do metabolismo. Tá? Em alguns casos, os erros inatos do metabolismo eles vão se manifestar com uma descompensação aguda com uma crise metabólica, que ela vai ocorrer pelo acúmulo de metabólitos tóxicos que vão ser desencadeados por fatores que vão aumentar o catabolismo, como infecção aguda, alguma cirurgia, algum trauma, até mesmo jejum prolongado. Ou se eu não tenho esse metabólito tóxico, ou se eu não tenho esse fator precipitante, eu vou ter um maior consumo de um componente alimentar. Como eu fiz a troca do leite, ele estava tomando leite materno e foi direto para o leite da vaca. Eu posso suspeitar também que foi essa troca do leite materno pelo leite da vaca. E aí, nessas situações, nós vamos ter um aparecimento muito rápido, um aparecimento abrupto dessas manifestações clínicas, que aí vai aparecer os vômitos, a desidratação, a letargia e a irritabilidade. E essas alterações laboratoriais que a gente comentou agora. Nós podemos também fazer uma investigação complementar para realmente diagnosticar. Isso não vai ser feito pelo médico básico. Isso aí você vai indicar para o centro de referência que vai investigar e complementar essa investigação. Qual é o principal teste que devemos fazer e que devemos ter em mãos? É o teste do pezinho. Mas fora esse, nós vamos também coletar alguns exames básicos para isso. Em gerais, é a urina para ver se tem algum cheiro característico ao corpo, ver se tem corpos cetônicos, vamos ver se tem ácidos orgânicos, ver o pH da urina. Aí vai pedir hemograma completo, eletrólitos, glicose, cálcio, gasometria, ácido úrico, aquele geralzão. Isso tudo está especificado direitinho lá para vocês no resumo. E também a gente pode ir para exames mais invasivos, como punção lombar, fazer também uma radiografia de tórax para poder excluir outras patologias, ultrassom, um eletroencefalograma, um eco, um eletrocardiograma também. Já nos específicos, aí vai entrar o teste do pezinho, onde a gente vai conversar mais sobre ele lá na frente. Dosagem da lactose, a gente vai também pedir a dosagem da lactose total, para a gente
excluir a galactoremia, a gente vai pedir um painel genético, exantoma e também um genoma, para poder investigar e fechar esse diagnóstico certinho. E aí, quais são as principais patologias dos erros inatos do metabolismo? Acidemias ou aciduras orgânicas, tirosinemias, doenças lipossômicas e perissomais, distúrbios do ciclo da ureia e aminoacidopatias. Em relação às acidemias ou aciduras orgânicas, elas são doenças que são caracterizadas por deficiências enzimáticas que vão levar à excreção de ácidos cetônicos na urina. Geralmente, elas vão ser resultados de uma desordem do catabolismo dos aminoácidos da cadeia ramificada. E aí, elas vão englobar a leucinose, que vai ser a doença da xarope, que eu falei, que é aquele cheiro de açúcar queimado. Pode também estar relacionada à acidemia propiônica e outras acidemias, que vai estar descrito para vocês, mas relaciona. Acidemia e aciúricas são deficiências enzimáticas que vão aumentar a excreção de ácidos orgânicos na urina. E isso vai ser resultante do catabolismo dos aminoácidos que vão levar esse odor característico na urina de xarope de bolo. Além disso, o quadro clínico ele vai ser muito inespecífico, vai ter vômito, hipotomia, letargia, desidratação, convulsões, e o paciente ele geralmente vai evoluir com um quadro de encefalopatia. O diagnóstico ele é específico, ele vai ser obtido por uma cromatografia de ácidos orgânicos na urina, então você vê, só pelo nome você vai ver que não vai ser um exame que você vai pedir na unidade básica. Então, são exames que são solicitados por especialistas. Além disso, a gente pega a dosagem de aminoácidos no plasma e um perfil de álico-carnitina no sangue total. O tratamento ele vai ser feito com a restrição proteica pela vida toda ou também o uso de fórmulas especiais e suplementações de aminoácidos que não vão pertencer à rota metabólica, como a tiamina Também vitaminas, sais minerais e a carnitina. Em relação aos distúrbios do ciclo da ureia, vale ressaltar que o ciclo da ureia é um conjunto de reações metabólicas que eles têm como objetivo eliminar o excesso de amônia em forma de degradação dos aminoácidos e dos outros compostos nitrogenados. A gente vai considerar uma hiperamonemia se no período neonatal eu tenho uma amônia plasmática maior que 150 milimols. E posteriormente, com a avançada da idade, você tem uma amônia plasmática maior que 80 milimols. Quando o paciente tem um distúrbio do ciclo da ureia, geralmente é assintomático ao nascimento. Mas com alguns dias, quando ele começar a ter o aporte proteico, ele vai se tornar sintomático. Aí vai apresentar vômitos, letargias, irritabilidade, taquipneia e até mesmo crises convulsivas e alterações no comportamento, que podem evoluir para encefalopatia aguda e também um coma. O tratamento ele vai consistir basicamente na terapia dietética, com restrição de proteínas, uso de benzatol e também uma suplementação de arginina ou citrulina. E uma coisa interessante que eu quero ressaltar para vocês em relação a isso, que a gente vai ter o coma hiperamonêmico, que ele vai ocorrer quando eu tenho uma dosagem sérica maior que 300 milimols, que vai ser considerada emergência médica com indicação de diálise. Então, a gente vê aí que esses componentes são bastante prejudiciais e quanto antes a gente diagnosticá-los, melhor será o tratamento e evitar complicações futuras. Em relação às aminoacidopatias, eles são grupos de doenças que vão ser causadas pela deficiência de enzimas que vão estar envolvidas ali no metabolismo dos aminoácidos. Isso vai resultar no acúmulo de substâncias tóxicas que vão levar a lesões orgânicas no fígado e nos rins, que são os mais afetados. Eles podem se apresentar em qualquer idade, mas geralmente eles são sintomáticos ao nascimento ou nos primeiros dias de vida. Então, novamente ressaltando a importância de fazer o teste do pezinho o mais precoce possível. E com isso, volto puxando aqui,
eu vou ter um maior catabolismo proteico nas aminoacidopatias. No período neonatal, eu tenho uma transição metabólica e eu tenho um atraso no aporte do alimento. Já na infância tardia, eu tenho uma mudança para refeições mais ricas em proteínas, e aí vai estar mais relacionado às infecções, como febre, vômitos, diminuição do aporte de alimentos. Já na puberdade, o paciente ele vai ter mudanças na taxa de crescimento e também vai ter fatores psicológicos. Aí a gente pode comentar um pouco sobre a fenilcetonúria, a homocistinuria, que vão causar danos neurológicos crônicos sem uma clínica de descompensação aguda. A fenilcetonúria a gente vai conversar sobre especificamente ela lá no final, porque foi um objetivo à parte de vocês. Quando é que eu vou suspeitar que o paciente tem uma aminoacidopatia? Quando ele tem um coma agudo, quando tem uma ataxia, uma encefalopatia sem evidências de encefalite, com a deteriorização aguda, prolongada e sem causas de doenças infecciosas aparentes, tá? E os sintomas neurológicos, eles vão ser progressivos e vão estar relacionados a doenças multissistêmicas que não têm diagnóstico. E aí ele vai apresentar acidose, cetonúria, hipoglicemia, podendo ou não envolver fígados e rins, além de outros órgãos. O tratamento das aminoacidopatias, ele vai variar de acordo com o erro inato do paciente, mas a maioria dela vai consistir na terapia dietética e na suplementação de vitaminas de cofatores, como a vitamina B6, na homocistinuria clássica. Respirando um pouquinho, vamos falar sobre as tirocinemias. A tirosina, ela vai ser obtida a partir da síntese de proteínas que a gente ingere na dieta. Essa síntese vai ser endógena a partir da fenilalanina, sendo utilizada na síntese de proteínas e também compostos importantes da dopamina, noradrenalina, adrenalina, melanina e tiroxina. Eu acho que estão falando aqui no chat. Rapidinho. Como assim a tiamina não passa pelo ciclo? Me explica. Ela vai passar pelo ciclo. A questão é que ela vai ser obtida a partir das proteínas que a gente ingere na dieta. Deu para entender? Ainda ficou na dúvida. Eu acho que a primeiro erro inato que tu falou, tu falasse que a pessoa tomava tiamina para compensar. Como assim? Não, o primeiro erro inato, que era acidemias, no caso. Tu falou que a pessoa não podia tomar proteína. Aí ela fazia uso da tiamina. Não, ela vai ter uma restrição proteica e vai usar fórmulas com aminoácidos durante toda a vida. E aí vai ser a carnitina, não a tiamina. Ah, tranquilo, obrigada. Mas por que seria a carnitina? Porque ela vai normalizar a oxidação dos ácidos graxos e vai melhorar a acidose. Tá? Obrigada. Tá, voltando aqui sobre as tirocinemias. Gente, rapidão, eu vou no banheiro e eu já volto. 1 minuto. Tudo certo, não. Ela, tu pode ir um pouquinho devagar, é tanta informação. Eu acho que tô quase me perdendo. Posso sim, mas tudo vai estar explicadinho no resumo. Assim que acabar a aula, eu vou enviar para vocês, tá tudo explicadinho lá. Eu consegui colocar em 9 páginas toda essa tutoria de vocês e explicando o máximo possível. Tá certo. Teria que tu mandar antes pra gente ir acompanhando, que eu tô ficando também meio perdida. Tem, eu acho que eu... Pera, só um segundo. Eu já vou encaminhar lá no grupo. Eu mando. Peraí que eu ajustei um negocinho que tava sem estar em negrito. Pronto, enviei lá. Vamos lá, as tirocinemias.
A tirosina, novamente, ela é obtida a partir das proteínas da dieta, e o excesso da tirosina é pela fumaril acetoacetase, que vai ser decorrente do acetato e o fumarato. Quando eu tenho uma deficiência da fumaril acetato acetase, vai ocorrer um deslocamento da tiramina, que vai formar a succinilacetona. Essa succinilacetona é uma substância tóxica que vai gerar uma cirrose. E o paciente que apresenta esses sintomas, quando é logo no início, entre os 2 e 6 meses, ele vai vir com um quadro de insuficiência hepática grave, com coagulopatias. Mas um detalhe importante é que eu não vou ter uma bilirrubina elevada, então eu vou ter pouca icterícia. Mas o fígado ele vai estar ali endurecido na palpação. Em relação ao prognóstico dessa patologia, ele é pior quanto mais precoce a apresentação e quanto mais tarde ela for tratada. No início, eu ainda vou conseguir fazer um tratamento com a dieta, pobre em tirosina e fenilalanina, e também no uso da nitisinona. Mas, quando eu tenho um tratamento ou um diagnóstico mais tardio, é necessário um transplante hepático. E aí, o tratamento dietético já não vai ser suficiente. Então, as tirosemias é uma coisa mais tranquila, só essas questões desses nomes que são complicadas, mas é bem clássico e tranquilo. Em relação às doenças lisossômicas e peroxomais. Relembrando, os lisossomos e os peroxomos, elas são organelas citoplasmáticas que vão estar delimitadas por membranas. Enquanto os lisossomos, eles vão estar primariamente envolvidos na degradação das macromoléculas, os peroxomos, eles vão estar envolvidos na formação dos plasmogênios. E também vão estar em reações oxidativas associadas à degradação dos ácidos graxos. A maioria dessas doenças, elas vão ser causadas por mutações genéticas nos genes que vão codificar as enzimas no interior dos lisossomos, que vai levar a um acúmulo de substratos no seu interior, que vai gerar as doenças de depósitos que a gente conversou lá no início, que eu comentei com vocês. As doenças lipossômicas, elas, lembrando, os lisossomos degradam metabólitos intracelulares. Se eu tenho mutações nos genes que codificam essas enzimas, eu vou ter um acúmulo de substrato no interior desses lisossomos, que aí vão gerar essas doenças de depósitos, que vão apresentar como face infiltrada, atraso no desenvolvimento psicomotor, e o tratamento vai consistir em terapias de reposições enzimáticas para toda a vida. E cada patologia vai ter seu tratamento certo. Só que aí é muito específico, coloquei lá no resuminho só para vocês terem conhecimento. Agora vamos conversar um pouco sobre o teste do pezinho. O teste do pezinho, como Oi, Lô, rapidinho. Oi. Então, as lisossomais e as peroxomais, junto com a fenilcetonúria, vai atingir o sistema nervoso, né? Isso. A maioria delas vai atingir o sistema nervoso. Vão ter manifestações do sistema nervoso por causa que a maioria gera encefalite. Encefalite. O que seria? Infecção? Encefalite não, perdão. Vai gerar... Ai, Deus, fugiu a palavra agora. Não é encefalite. Fugiu a palavra. Daqui a pouco ela volta e eu falo com vocês. Tá certo. Obrigado. O Elô, a maioria... Encefalopatia. Pode falar, desculpa. Nada, a maioria dessas doenças, então, algumas delas vão estar causadas pelo aumento da quebra da carnitina, então? Pode estar relacionado sim, mas cada um vai ter a sua característica específica. Vocês não precisam ver todas as características específicas,
Mas vocês têm que ter noção, principalmente dos sintomas gerais, que vão ser característicos, e os pontos principais de cada uma delas, que foi isso que eu citei aqui na aula para vocês. E que também lá no resuminho vai estar e que vai estar para vocês revisarem. Mas o que é mais importante dos erros inatos do metabolismo? Lembrar que são de padrões de heranças genéticas. A patogênese vai estar relacionada ao acúmulo de substâncias não metabolizadas, ou a deficiência de metabólito essencial, ou a síntese de metabólito anormal, que é tóxico. E você viu que durante toda essa conversa, todas as patologias rodaram em torno disso. Precisa saber que tem a categoria 1, que vai ser quando engloba apenas um órgão, categoria 2, quando englobam uma via metabólica comum a diversos órgãos, e o grupo 1 vai estar relacionado a distúrbios de síntese, o grupo 2, erros que vão estar relacionados à intoxicação aguda ou crônica, e o grupo 3, relacionados à deficiência na produção ou na utilização da energia. O quadro clínico geral, que vai ser principalmente neurológicos, como a irritabilidade, que você viu que eu falei irritabilidade em quase todas as patologias aqui. Letargia, convulsão, podem gerar também gastrointestinais, vômito, perda de peso, que são as mais comuns, presentes na maioria, e os odores atípicos, que vão ser característicos de cada doença. Não precisa decorar cada um. Lembra principalmente do xarope de boldo, que é relacionado à leucinose, e também a urina de rato, que é a fenilcetonúria, que a gente vai conversar melhor lá na frente. E o cheiro de peixe na urina é relacionado à carnitina. E quando é que eu vou suspeitar que se o paciente tem ou não tem um erro inato do metabolismo? É relacionado àquele histórico do paciente, se tem as alterações laboratoriais, qual é a principal? Distúrbio ácido-base, aumento do ácido lático, uma hipoglicemia, uma cetose, uma cetonúria. São as principais. Pode haver outra? Pode. É um mundo. Como eu falei, são mais de 500. Estou citando aqui para vocês as principais. Mas, lembra disso que eu estou frisando agora para vocês. Lembra que a investigação, o principal é o teste do pezinho, mas que tem uma investigação complementar, que envolve muitos outros exames para que a gente realmente defina esse diagnóstico. Tá? Posso começar a falar sobre o teste do pezinho? Pode, foi ótimo. Esclareceu bastante agora. Tá, o teste do pezinho, ele vai consistir na coleta de gotas de sangue no calcanhar do recém-nascido, e ele por lei, tem que ser disponibilizado em hospitais e unidades básicas e para que seja realizado, né? A família, ela tem a obrigação de exigir e também confirmar a sua realização. Você vai ver muito que quando você for no SF, principalmente quando você estiver acompanhando a puericultura, fez o teste do pezinho? Fez. Foi buscar? Não fui. Então, você vai lá, conversa com aquela mãe. Ó, mãezinha, é muito importante o teste do pezinho, que ele disse que o bebê tem várias doenças e por isso deve buscar o resultado. É muito comum. Acho que da maioria dos pacientes que eu visitei quando eu estava fazendo puericultura, a maioria não ia buscar o teste do pezinho. Então, é importante frisar isso. A coleta desse sangue, ela é feita entre 72 horas e 7 dias após o nascimento das crianças. E devo lembrar para vocês que elas devem estar alimentadas. E se por algum motivo precisar de esse teste do pezinho, pronto, muitas mães também não fazem o teste do pezinho na maternidade. Vai fazer depois. Deve frisar que deve ser feita dentro de 20 dias após o nascimento. Além disso, o material ele deve ser enviado para o laboratório em no máximo 5 dias para que a gente tenha esse resultado o mais breve possível. E em um mundo maravilhoso, a gente tem que ter uma amostra armazenada desse sangue por pelo menos 5 anos, entre 2 a 8 graus, para que, se for necessário, uma reanálise. A gente sabe que isso não é muito feito na prática, mas está preconizado isso também. E o teste do pezinho, ele vai detectar quais erros dos metabolismos: a fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, deficiência da biotinase, hemoglobinopatias, fibrose cística e a doença falciforme.
A fenilcetonúria, eu vou reservar ela, que a gente vai conversar melhor sobre ela depois. Mas em relação ao hipotireoidismo congênito, ela vai ser atestada através das medidas do TSH e do T4, desse sangue do pé, que foi retirado do pezinho, e vai estar relacionado a defeitos no desenvolvimento da tireoide. Já a doença falciforme ou outras hemoglobinopatias, a mais principal é a falciforme, que vai estar ali relacionada a uma modificação na estrutura da hemoglobina, gerando uma forma normal, que é a hemoglobina S. Que é muito importante a gente diagnosticar ela, porque ela vai ter um comprometimento muito sistêmico e se ela não for controlada, vai ter repercussões piores lá na frente. Outras hemoglobinopatias também podem ser detectadas, mas a principal é a anemia falciforme, e essa análise é feita pela eletrofilorese da hemoglobina. Já a fibrose cística, ela é uma doença genética autossômica recessiva, vai estar relacionada a mutações de proteínas reguladoras, que vão regular o transporte do cloro nos pulmões e também do trato respiratório superior, pâncreas, fígado, glândulas sudoríparas e trato geniturinário. As principais manifestações vão estar relacionadas à insuficiência pancreática exócrinas e doenças pulmonares obstrutivas crônicas. E o objetivo do diagnóstico precoce é instituir medidas profiláticas para que a gente reduza a morbilidade. Já a hiperplasia adrenal congênita, ela também é uma doença genética autossômica, que vai estar relacionada a diferentes enzimas, e a mais comum é a deficiência da 21-hidroxilase. E os recém-nascidos, eles vão vir com essa deficiência, os recém-nascidos que tiverem essa deficiência, eles vão ter uma virização pré-natal da genitália do sexo feminino, que quer dizer uma genitália ambígua. E aí vai ter crises de perda de sal, que podem levar ao óbito, que seria o hiponatrenismo, e também uma virilização pós-natal progressiva, caso não seja tratada. Nós temos também o teste do pezinho ampliado, que ele é feito com o objetivo de a gente identificar outras doenças que não são tão frequentes assim, mas que vão estar relacionadas se a mulher tiver tido alguma alteração ou alguma infecção durante a gestação. E aí, quais são essas outras patologias que o teste do pezinho ampliado pode identificar? A galactosemia, que é aquela que a gente conversou lá no início, que é a doença que a criança não vai poder ingerir leite de forma nenhuma, porque ele não tem a galactose uremilfosfatase, que é a GALT, que vai quebrar a galactose em glicose para que seja fonte de energia. E relembrando, ela é a única contraindicação de aleitamento materno neonatal. A toxoplasmose congênita também pode ser identificada no teste do pezinho ampliado. A deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, que aí vai estar relacionado ao aparecimento de anemias, que podem variar de acordo com a intensidade que tiver a deficiência. A sífilis congênita, que ela vai ter um comprometimento do sistema nervoso central, o HIV, e também a rubéola congênita, que vai causar deformações como surdez, atraso no desenvolvimento cognitivo e também mais formações cardíacas. Pode também identificar herpes congênita, é raro, mas pode causar lesões localizadas na pele, nos olhos, nas mucosas, ou também disseminada, causando uma encefalite herpética. Doença do citomegalovírus congênita, que vai estar relacionada a calcificações cerebrais e também atraso no desenvolvimento psicomotor. E também a doença de Chagas congênita, que também é rara, mas é uma doença infecciosa que pode causar atraso no desenvolvimento e também alterações oculares. A fenilcetonúria. Vou dar uma saidinha aqui rapidinho de novo e já eu volto. De finalizar. Fenilcetonúria. Ela vai ser testada através do teste do pezinho e é uma doença metabólica de herança autossômica recessiva. Ela é a causa mais frequente de doença intelectual
e ela é mais comum das doenças que envolvem os erros congênitos e inatos do metabolismo. Ela vai levar a uma deficiência da enzima hepática fenilalanina hidroxilase, e eu não tenho a conversão hepática da fenilalanina em tirosina, o que vai resultar em um acúmulo da fenilalanina. Esse acúmulo vai causar lesões neurológicas graves e progressivas, como convulsões, transtornos de comportamento e deficiência mental. Além disso, ela vai estar relacionada, vai estar localizada, na verdade, no cromossomo 12, em uma região específica, só para título de conhecimento de vocês. Só para ficar mais fácil, quando eu falar da fenilalanina, vai ser o PHE, como sigla, tá? Conversando um pouco sobre a fisiopatologia. Relembrando que a fenilalanina, ela é um aminoácido presente em quase todos os alimentos, e a maioria das pessoas, para a maioria das pessoas, é inofensivo o consumo. E ela vai atuar na constituição de proteínas e também como precursor para algumas moléculas. Uma pequena parte dela é utilizada para síntese proteica e o excesso é convertido pelo cofator B4, pela enzima fenilalanina, em hidroxilase, pela enzima fenilalanina hidroxilase, em tirosina. A tirosina ela vai atuar na síntese proteica e também como precursor da melanina, neurotransmissores, hormônios de adrenalina e também da tiroxina. Quando tem uma falta dessa enzima, que vai ser detectada no recém-nascido pelo teste do pezinho, eu tenho anormalidades que vão cursar com o quadro clínico que a gente vai conversar mais lá na frente. Mas, só para reforçar para vocês, quando eu tenho essa falta, só um segundo. Só um segundinho rapidinho que minha avó tá me ligando aqui. Deixa eu só falar para ela que eu não tô podendo atender rapidão, porque ela já me ligou 3 vezes. Tá. Em relação aos sintomas que vai causar. O bebê ele vai nascer e vai parecer normal. Só que durante E aí, se essa enfermidade não for diagnosticada, vai ter um comprometimento com sintomas neurológicos, crises convulsivas e também déficits mentais em graus variáveis e geralmente é irreversível. As crianças, se elas não forem tratadas no tempo adequado, Tá travando aí, gente, mano. Pra mim tá oscilando, pra mim tá falhando. Vamos recapitular. Eu vou ter um excesso da fenilalanina no organismo. E esse excesso, ele vai ser tóxico para o nosso cérebro, que vai trazer os sintomas como deficiência intelectual, convulsões, tremores, hiperatividade, microcefalia, entre outros que vão estar relacionados. Também vão estar relacionados ao cheiro característico forte na urina
que é o cheiro da urina de rato, e também relacionados a uma deficiência de melanina, porque um dos precursores da melanina é a tirosina, que a gente vai ter a deficiência por causa da fenilalanina hidroxilase. E nós vamos ter alguns quadros, que é a CPKU clássica, CPKU leve, que é a fenilcetonúria, CPKU, e também outros fenótipos. Na CPKU clássica, eu tenho uma atividade da fenilalanina inferior a 1%, a fenilalanina hidroxilase inferior a 1%, que quer dizer praticamente inexistente. Então, nesses pacientes, eles vão apresentar um nível plasmático de fenilalanina menor, vão ter uma concentração plasmática superior, na verdade, a 20 miligramas por decilitro e uma tolerância a esse aminoácido inferior a 300 microgramas dia. Já na CPKU leve, eu tenho uma atividade enzimática de 1 a 3%, que ainda é pouca. E o nível plasmático ali da fenilalanina vai ser entre 10 a 20 miligramas dia e eu vou ter uma tolerância mais elevada do que a CPKU clássica, que é 350 miligramas dia. Já nos outros fenótipos, eles vão estar relacionados ao B4, porque o B4 ele vai ser um cofator da fenilalanina hidroxilase. Então, nesses casos, eu tenho uma mutação e eu tenho uma deficiência do B4, que vai ser responsável por sintomas neurológicos mais graves. Por isso que o portador que tem essa CPKU atípica, ele não responde ao tratamento dietético como os outros. Vocês estão ouvindo direitinho? Sim. Tá. Lembrando, a CPKU, ela é uma doença tratável, mas ela não tem cura. E o tratamento, ele vai consistir em uma dieta com baixos fatores de fenilalanina, mas com níveis suficientes para que eu tenha esse aminoácidos para que eu tenha um desenvolvimento adequado e um crescimento adequado também. A fenilalanina, ela vai ser encontrada em leites, ovos, peixe, frango, arroz, feijão, adoçantes com aspartame. E uma indicação é que o paciente não utilize adoçantes com aspartame, porque tem uma grande concentração. Então, eles devem ser evitados. Já para que eu tenha uma prevenção, essa prevenção é feita por mapeamentos genéticos, e aí quem vai fazer isso é um médico geneticista, e aí vai descobrir se a mulher ela tem o CPKU, ou se o pai também vai ter esse gene. E esse gene vai ser relacionado com uma forma de prevenção para que o bebê tenha ou não a fenilcetonúria. Então, só fechando aqui em relação à fenilcetonúria, é uma doença rara, congênita e genética, na qual o bebê não vai ter a enzima fenilalanina hidroxilase, que vai quebrar a fenilalanina, que vai fazer parte das proteínas do nosso corpo, e esses altos níveis de fenilalanina, eles são tóxicos e vão afetar principalmente o sistema nervoso central. E aí vai vir com convulsões, hiperatividade, deficiência intelectual, microcefalia. E o tratamento é dietético, evitando aspartame mais de uma forma que eu tenha uma ingesta adequada desses aminoácidos que não provoque, que não exacerbem, para que não tenha uma exacerbação da patologia. E a prevenção é importante e pode ser feito também com mapeamentos genéticos. E a forma diagnóstica, o teste do pezinho. E aqui é o final, mais básico. Oi. É muito comum ter a fenilcetonúria grave? Não. Na verdade, a mais comum é a clássica, que já é uma forma grave porque eu tenho menos de 1% da fenilalanina hidroxilase. É a mais comum encontrada. Entendi. Obrigada. Pra vocês terem ideia,
até, menina, desculpa entrar um pouquinho aí, mas falando da etiologia, já que Mai, no caso da epidemia, né, já que Mai abordou, a gente tem na população, por exemplo, europeia, uma criança a cada 10 mil nascidos. Na população brasileira e na população africana, uma criança a cada 15, 20 mil nascidos. Então, quando a gente tem ela de forma grave, com acometimentos neurológicos, é ainda mais raro. Eu mandei o resuminho lá para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, só falar com a gente. Também estou preparando as questõezinhas para quando a gente for fazer a revisão, tocar só nos pontos principais e resolver questões para ajudar no raciocínio de como isso vai ser cobrado em prova. E os flashcards também para ficar naquele pré-prova, para não ter que ler o resumão. Ok, obrigada. Nada, gente. Qualquer coisa, Tudo certo, Elô, obrigado. qualquer coisa eu tô... Tchau, Elo, obrigada. Tchau. O Isaac tinha comentado que as aulas iam ficar gravadas. Aí vocês vão mandar um drive lá no grupo, que vai ter as aulas lá? Sim, Ju, tô subindo a aula agora. Tô dando stop Tá. nela e já vou subir a aula, tá? Tranquilo, obrigada. Valeu. Aí E amanhã, gente? no grupo? Amanhã é de 13 horas? Amanhã às 13. Amanhã às 13 comigo, tá? Diabetes e metabolismo, quer dizer, metabolismo não só metabolismo. As características e o metabolismo dos dois carboidratos e as complicações e diabetes, beleza? Tá certo, Isaac. Obrigada. Obrigada. Valeu, até amanhã. Boa noite pra todos. Boa noite. Boa noite.